Irmãos, eu quero louvar a Deus, em primeiro lugar, atribuir o meu louvor, a minha gratidão a Ele, por ter mais uma vez me concedido esta oportunidade tão desejada pelo meu coração. Em segundo lugar, ao pastor Everaldo, nosso pastor presidente, meu pastor, a pastora Wilma, que não está aqui, ao pastor Araújo, à irmã Rogéria, ao povo lá do São Domingo, lá do Toco. Olha aí, ó, povo lá São do Fogo, hein? É a igreja que o pastor Araújo pastoreia. Para quem não sabe, o pastor Araújo é co-pastor do pastor Everaldo. Ninguém sabe, né? Pouca gente sabia, né? Mas a gente está lá no Toco, lá no São Domingos. Mas o povo lá também é do manto, gosta dos glória a Deus aí, misturado com os aleluia. Não é verdade? É benção, irmão. E quero louvar a Deus pelos ouvintes da Logos. Você que está ouvindo aí pela transmissão da Logos FM 102,3. Está na Logos? A paz esteja contigo. E também quem está na sintonia da Shekinah, a glória de Deus está 105,1. Vamos meditar na palavra do Senhor. Queridos, para nós entendermos o verso que nós ora acabamos de ler, é preciso nós retroceder para alguns versículos da mesma, para nós tentar compreender um pouco de quem foi este homem, quem era este homem, aonde este homem morava, o que sucedeu com a vida dele. Para o verso de número 20 está escrito algumas lições que nós vamos extrair desse texto. A Bíblia diz no capítulo de número 1, verso de número 1 a seguir, que Jó foi um homem que se localizava dentro do Oriente, em uma terra por nome de Uz dos caldeus. A Bíblia diz o perfil ou as virtudes que este homem chamado Jó obteve, conseguiu com grande preço diante do Senhor. A Bíblia diz que ele foi um homem reto. A Bíblia diz que ele foi um homem temente. A Bíblia diz que ele foi um homem que se desviava do mal. A Bíblia diz que ele foi um homem que serviu a Deus no seu ministério sacerdotal. A Bíblia diz que ele teve muitos bens, ele possuiu riquezas, uma estrutura espiritual, uma estrutura familiar e uma estrutura financeira. A Bíblia diz e nos deixa bem claro que Jó possuiu 7 filhos, 3 filhas, ao todo 10 filhas, 10 filhos. A Bíblia diz que Jó foi um homem que possuiu jumentas, possuiu camelos 3.000, possuiu 500 juntas de boi, ovelhas 700, e a Bíblia diz que ele teve muitos servos empregados ao seu serviço, ao tal ponto deste homem ser considerado em todo o Oriente o maior de todos do Oriente. Todo mundo queria ser Jó. Todo mundo um dia bateu no peito no passado, na época de Jó, e disse assim: um dia quando eu crescer, quero ser igual a este homem, quero ser parecido com ele, quero ser mais ou menos como ele quando eu crescer. Jó foi um homem que todos nós um dia desejamos ser. Mas a Bíblia diz que nem porque Jó foi íntegro, nem porque Jó foi reto, nem porque Jó foi temente, nem porque Jó se desviava do mal, isso não serviu como bloqueio, isso não serviu como um paredão, como uma muralha de fogo, ao ponto de excluir Jó de passar pelo vale da sombra da morte. A Bíblia diz que Jó passou por 4 grandes perdas, 4 grandes provas na sua vida. A Bíblia diz que Jó perdeu os bois, Jó perdeu as jumentas. Para quem não sabe, jumenta e os bois, no contexto do livro de Jó, representava as finanças, aquilo que trazia recursos para dentro da casa de Jó. A Bíblia diz logo em seguida
que Jó perdeu as ovelhas. Há quem diga, e eu não discordo dessa possibilidade, que as ovelhas servem da lã para fazer roupa, e assim dá para criar uma ideia, dá para dar uma sugestão no verso e no texto, que Jó, ele era um grande exportador de roupas, mas também as ovelhas serviam para Jó se utilizar delas para prestar um sacrifício ao Senhor. E assim nós entendemos que as ovelhas era aquilo que impulsionava Jó a prestar um culto a Deus, era aquilo que Jó se utilizava para adorar o Senhor dos exércitos. E logo em seguida, a Bíblia diz que Jó perdeu os camelos. Para quem não sabe, os camelos eram as probabilidades, as possibilidades de Jó sair daquela crise, em meio àquele caos. Jó poderia pegar os camelos. Para quem não sabe, camelo era como se fossem as cegonhas. Jó, ele tinha uma grande transportadora de carros, veículos, roupas e etc. Jó poderia pegar sua esposa, Jó poderia pegar os seus filhos que ainda estavam vivos, e poderia colocar em cima dos camelos, e poderia se locomover para outra terra, para outro canto, para outro ambiente, para outro território. Mas a Bíblia diz que Satanás cortou, matou as possibilidades daquela crise de Jó poder sair. Morreu o camelo. Mas a Bíblia também diz que por último, Satanás pensou, vou dar o último golpe, vou pegar agora os filhos. Para quem não sabe, para um bom pai, para uma boa mãe, filhos, independente do sexo, masculino ou feminino, representa a alegria de um pai e de uma mãe. Ou seja, Satanás matou com a alegria de Jó. Mas escuta só, quem foi que permitiu acontecer tudo isto? E isso daqui foi só em um dia, viu? Jó passou por isto tudo em um único dia. Quem foi que permitiu Jó passar por isto? A Bíblia diz que os anjos de Deus foram prestar contas ao Senhor. Isso não aconteceu no céu, porque lá do céu o diabo já foi arrebatado para baixo, lançado, empurrado, jogado para lá, ele não volta mais. Mas foi outra esfera. E a Bíblia diz que os anjos foram se apresentar, prestar conta, passar relatório para o Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que nesse embalo, no Antigo Testamento, Satanás, ele tinha essa legalidade, essa permissão. No Novo já não tem, porque Jesus morreu, rasgou o véu, nunca mais Satanás viu ele. Mas no Antigo Testamento, podia fazer isso o diabo. O diabo se apresenta e diz assim: tudo bem? Aí não foi o diabo, foi Deus que entrou na cena e disse assim: tu tem fazido o quê? O que é que tu está fazendo aqui, hein? A Bíblia diz que a resposta do diabo foi essa: eu tenho aderrodeado a terra, tenho aqui tentado fazer os meus análises, as minhas observações, tenho visto aqui algumas coisas. Aí Deus toma a palavra, aproveita o gancho e fala assim para o diabo: olha, tu tem percebido muitas coisas? Tenho. Tu percebeu, meu servo Jó, homem temente, homem íntegro, homem que se desvia do mal, homem que me adora, espírito em verdade. Tu viu ele? E a Bíblia diz que Satanás ficou alegre, contente, e disse: eu vi. Agora tem uma coisa, Jeová, permita-me eu tocar nas coisas dele. Só te adora porque ele é farto, tu abençoa ele ao extremo. Eu quero ver sem nada, ver se ele não vai blasfemar contra ti. E a Bíblia diz que Deus falou assim: olha, seu cabra sem vergonha, só para tu ver que eu sou tão Deus, que eu mando aí embaixo, aqui em cima, em tu e na tua casa, no inferno. Vai lá, toca em tudo, menos na vida dele. Toca em tudo,
mas a vida dele é minha, me pertence. Não se esqueça. Sabe o que era que Deus estava falando? Deus estava falando assim: olha, diabo, tudo que está no externo tu toca, mas dentro dele, o interior dele me pertence. Deus estava falando para o diabo: olha, diabo, nunca se esqueça, jamais se esqueça que tudo está no meu controle. Tu só vai tocar porque eu estou deixando. Na vida dele tu não toca porque eu não deixo. Pegue na mão do seu irmão assim e diga assim: já está sentindo algo diferente? Deixa eu abrir aqui um parênteses. Deixa eu dar uma aplicação na tua testa. Escuta só. Você ainda crê em profecia? Pois levante a sua mão para o céu. Assim diz o Deus dessa casa: eu estou no controle de tudo e de todas as coisas que tu tem passado e vivenciado. Assim manda dizer o Deus de Israel para alguém que está aqui nesta noite: te prepara para receber surpresa do teu Deus. Nada foge do controle dele, nada foge do comando dele. Tudo está na regência, na mão do Todo-Poderoso. Recebe essa profecia: Deus está no controle da tua casa, toma posse. Deus está no controle da tua esposa, toma posse. Deus está no controle dos teus filhos, toma posse. Deus está no controle das tuas finanças, toma posse. Deus está no controle da tua vida, toma posse. Se tu acredita nessa palavra, levante a sua mão para o céu. Faz aquele barulho que o diabo não gosta. Diga aí para o seu irmão, pegue na mão dele. Segure que eu estou sentindo algo aqui diferente de Deus. Fala para ele: Deus está no controle. Deus está no controle. Diga: mas é Deus. Diga: não é o homem, não é o juiz, não é a pombagira, não é o tranca-rua, enxuga